Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para a gente fazer uma breve correção das duas atividades que tiveram neste bimestre. A primeira atividade foi uma atividade interdisciplinar entre fisiologia humana e microbiologia, onde nós falamos das células, célula animal, célula vegetal e dos tecidos. A segunda atividade foi uma atividade de microbiologia que envolvia o estudo das bactérias, a estrutura das bactérias, parede celular, todas as organelas que ela tem. Vamos lá? Para facilitar o teu entendimento, eu sugiro que você vá até o Teams e abra a atividade 1 lá dentro da equipe de Fisiologia Humana. A primeira atividade, então, a primeira pergunta falava assim: tanto em uma célula eucarionte quanto em uma procarionte podemos encontrar. Ou seja, a pergunta falava qual organela, quais estruturas, quais organelas que estavam presentes, tanto numa célula procarionte quanto na célula eucarionte. Lembrando, célula procarionte são as bactérias, aquelas células que não têm membrana nuclear, carioteca, não tem retículo endoplasmático, não tem mitocôndria, não tem complexo de Golgi, certo? E as células eucariontes são aquelas que têm. Quais estruturas que tanto uma procarionte quanto a eucarionte tem? Membrana plasmática e ribossomos, correto? Por quê? Porque as outras alternativas apresentavam estruturas que não estão presentes em bactérias. Retículo endoplasmático não tem em procarionte, complexo de Golgi não tem em procarionte e núcleo não tem em procarionte, ok? Segunda questão, que processo provavelmente estaria acontecendo com intensidade em células que apresentem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e mitocôndrias? O que o retículo endoplasmático rugoso faz? Por conter ribossomos, eles estão ligados à síntese de proteínas, produção de proteínas. E as mitocôndrias? Produção de ATP, energia. Então, nós tínhamos que encontrar a resposta que falava síntese de proteínas e produção de ATP. Ok? Síntese de proteínas e produção de ATP. A questão número 3 falava assim, sobre os cromossomos humanos, assinale a incorreta. Coloquei até em letra maiúscula, incorreta. Então, nós tínhamos que encontrar a frase que estava errada, incorreta. Primeira frase, o cromossomo é constituído por DNA. Sim, aparentemente está correta. O ser humano tem 23 pares de cromossomos em cada célula do corpo. Sim, 23 pares, 46 cromossomos em cada célula. Alterações na quantidade de cromossomos de uma pessoa não altera a sua fisiologia. Está errada essa frase, porque nós vimos nas aulas que, por exemplo, a síndrome de Down, uma síndrome genética muito conhecida, né, uma síndrome cromossômica, a pessoa tem alteração no número de cromossomos. Então, por ter um cromossomo a mais em cada célula do corpo, ela desenvolve a chamada síndrome de Down, que pode alterar a fisiologia da pessoa, sim, tá? Principalmente a parte cardíaca. E a outra frase que tinha, o DNA é uma fita de dupla hélice ligada pelos nucleotídeos, tá certo? A próxima questão falava assim, a organela abaixo é exclusiva da célula vegetal, então nós tínhamos que colocar a nossa alternativa na organela que só tem em célula vegetal, célula de plantas. Entre as que eu vou falar, qual seria? Núcleo, mitocôndria, membrana plasmática ou cloroplasto? Cloroplasto, certo? Questão número 5, assinale a opção correta entre as unidades de medidas usadas para medir células. Também nós vimos no vídeo que eu passei para vocês, né? O nanômetro é maior do que o micrômetro? Não. O micrômetro é a unidade mais usada, significa 1 milímetro dividido em 1000 partes. Sim, o micrômetro é 1 milímetro da nossa régua dividido em 1000 partes. A outra alternativa, o nanômetro é a unidade mais usada, significa 1 milímetro dividido em 1000 partes. Não. E a última, todos os microscópios chegam a ampliar as imagens em nanômetros. Não, nós vimos também que somente o microscópio eletrônico, né, o microscópio óptico, não amplia a imagem em nanômetro, e sim em micrômetro. Então, a alternativa que falava o micrômetro é a unidade mais usada, significa 1 milímetro dividido em 1000 partes. A questão 6 falava assim, assinale abaixo as organelas que estão presentes nas células. E nós tínhamos duas colunas, célula animal e célula vegetal. Então, a gente tinha que clicar onde aquela estrutura estava presente. Centríolos nós temos presentes na célula animal, célula vegetal não tem centríolos.
Plasmodesmos, aquela ligação entre uma célula a outra, aquela ponte, nós também não temos em célula animal, só temos na vegetal. Cloroplasto, também só na vegetal. Parede celular de celulose, só na vegetal. E vacúolo central, só na célula vegetal. Questão 7 falava para indicar qual a ordem crescente correta da menor estrutura, né, no nível de organização do corpo humano, da menor para a maior. Então a gente sabe que a gente começa na célula, né? Nós temos então as células que vão se agrupando, formando tecidos, que vão se agrupando, formando órgãos, que se agrupam, se conectam, formando sistemas, e nós temos os sistemas formando o organismo. Essa era a alternativa. E a última questão falava assinale a incorreta. Tínhamos questões aqui, 4 alternativas falando de tecidos. Então, o tecido epitelial serve para revestir o corpo, protegendo-o da entrada de micro-organismos invasores. Correta. O tecido muscular é dividido em liso, grosso e delgado. Não, tá estranho. O tecido nervoso é formado por neurônios que conduzem o impulso nervoso. Sim. O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. Sim, tecido conjuntivo, cartilaginoso, adiposo, sanguíneo e ósseo. Tecido conjuntivo tem esses 4 tipos. Então, qual é a alternativa incorreta? O tecido muscular é dividido em liso, grosso e delgado. Não, tecido muscular, liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Ok? Ok, gente? Então, essa foi a primeira atividade que aparecia lá na disciplina, na equipe de Fisiologia Humana. Agora vamos para a segunda atividade que está dentro da equipe de Microbiologia. Vou abrir aqui a minha atividade. Vamos lá. Tivemos também, né, vários acertos, pessoas foram muito bem nessa atividade, porém, algumas questões muita gente errou. Então vamos lá, vamos falar uma a uma. Primeira questão, o processo no qual uma bactéria viva doa uma cópia do seu plasmídio para outra bactéria é... Então nós vimos que as bactérias têm meios, formas, processos de troca de material genético. Esses meios são conjugação, transformação e transdução. Qual desses 3 é aquele que a bactéria faz uma cópia do seu plasmídio e doa para outra? Conjugação, ok? Conjugação era a resposta certa. Questão 2. Sobre o conceito de plasmídio, assinale a correta. É um anel de material genético? Sim. Realiza a esporulação bacteriana? Não. É um dos tipos de parede celular encontrada nas bactérias? Não. Faz parte dos micronutrientes necessários à nutrição bacteriana? Não. Então, a alternativa correta, que o plasmídio é um anel de material genético, é um anel de DNA. Sobre bactérias, assinale a alternativa errada. São procariontes? Está correto. Medem micrômetros? Está correto. São os seres vivos mais antigos do planeta? Está correto. Não produzem ATP? Errado. Essa é a alternativa errada. Tinha que assinalar essa. Questão 4. Na escala evolutiva da vida na Terra, as bactérias são muito antigas, sendo os primeiros seres a habitar o planeta. Então, essa questão 4 pedia a alternativa errada. Não é essa, porque essa está correta. Outra alternativa, os ribossomos bacterianos ficam dispersos no citoplasma. Sim, porque ela não tem retículo endoplasmático. Outro, a esporulação bacteriana permite que a bactéria crie uma camada protetora em volta da célula, protegendo-a do ambiente hostil. Tá certo. E a última alternativa, o oxigênio não influencia o crescimento das bactérias aeróbicas. Errado, né? Nós vimos que bactérias aeróbicas necessitam do oxigênio para sobreviver, formar ATP e sobreviver. Era essa a alternativa que tinha que assinalar. Questão 5. Micro-organismos presentes dentro ou sobre o nosso corpo numa relação harmônica, sem produzir doença, compõem a nossa microbiota normal, certo? Microbiota normal é esse conjunto de micro-organismos. Nós temos micro-organismos nas mãos, na pele, no intestino, no nosso trato respiratório aqui superior, certo? Então o nome era microbiota normal e não microbiota estéril, nem flora intestinal e nem microbiota infecciosa. 6. Até o presente momento, a biotecnologia permitiu, exceto... Gente, essa questão muita gente errou.
certo? A questão 6. Até o presente momento, a biotecnologia permitiu, exceto. Então, nós tínhamos que encontrar qual alternativa que não tinha nada a ver com biotecnologia. Vamos ver. Permitiu que a bactéria E. coli produzisse insulina humana. Sim, temos naquele slide mostrando, né, que essa foi uma das primeiras descobertas da biotecnologia. Uma bactéria foi geneticamente modificada para produzir insulina humana. A diminuição no caso de infecções hospitalares no mundo. A biotecnologia ainda não fez nada para que isso diminuísse, pessoal. Então, essa é a resposta que falava que a biotecnologia permitiu, exceto que a diminuição dos casos de infecções hospitalares caísse no mundo. As outras alternativas estavam corretas. A biotecnologia permitiu que alimentos transgênicos entrassem no mercado alimentício, beleza, nós vimos lá a soja, o milho. Que animais transgênicos ganhassem características como focinhos iluminados. Essa daqui muita gente assinalou. Precisa rever, gente, aquele slide que eu falo de transgênicos. Aparece uma foto de porquinhos que foram geneticamente modificados e eles nasceram com o focinho fosforescente, ok? Isso aí a biotecnologia permitiu, sim. Então, atentem-se a questões como essa, prestem bastante atenção e revisem a aula no momento de responder. A última questão falava assim, qual alternativa está errada? A falta de esterilização correta em instrumentos cirúrgicos ocasiona o aumento no risco de infecções nos pacientes. Sim, com certeza. Então, não é essa que eu tenho que assinalar. Infecção é a penetração, multiplicação de micro-organismos e a manifestação dos sintomas no hospedeiro. Também está certo. A inflamação é a resposta do organismo do hospedeiro a uma agressão, também chamada de resposta inflamatória, ok? E a última alternativa, a patogenicidade é a capacidade da bactéria a resistir a um antibiótico. Essa aqui está errada. Essa patogenicidade, gente, é o poder, a capacidade que um micro-organismo tem de provocar a doença num ser vivo, ok? Resistência a antibiótico é um outro conceito. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido entender agora cada uma das questões. E eu espero também que não tenha restado nenhuma dúvida para a gente tocar nossas aulas aí para frente. Ok? Beijo, até a próxima!